Oi gente, de volta, Salva Fonseca por aqui, por aí. Estão todos bem? Por aqui estamos todos ótimos. Venho aqui só para te perguntar como que estão os seus pães modelados, quais foram os pães que vocês já fizeram, quais foram os erros e quais foram os acertos. Para muita gente, fazer pães modelados é só misturar a farinha, o fermento, a água ou o leite que já está pronto. Não, gente, não é bem assim. Primeiro a gente tem que discutir o assunto de qual farinha que a gente vai usar naquele pão. Qual o fermento que a gente vai colocar, de que jeito a gente vai colocar esse fermento e qual é o método de sova que a gente vai sovar esses pães. Sem isso, não dá para fazer um pão modelado de respeito. A gente tem que saber dessas três características primeiro, antes de começar uma receita. Em primeiro lugar, qual é o tipo de farinha que você usa? A sua farinha é forte ou é fraca? Como que você sabe se ela é forte ou fraca? Me conta aqui na seção de comentários. Os últimos pães modelados que você fez com a gente na semana passada, como que ficaram? Ficaram duros, ficaram embatumados, ficaram macios, depois murchou no forno, murchou na hora que você tirou? O que aconteceu? Primeiro, a gente precisa saber de quais tipos de farinhas melhores que a gente pode usar, dizendo e falando sempre que não é só a farinha de trigo que vai fazer o seu pão modelado ficar um dos melhores possíveis. Primeiro, você tem que ter várias técnicas para fazer isso acontecer. E isso você vai aprender comigo em todos os vídeos que eu mando para você. Pergunto sempre também qual tipo de fermento que você usa. Porque a gente tem vários fermentos que a gente pode usar. Fermento de Cristo, fermento natural, fermento biológico fresco e fermento biológico seco. O que a gente usa para fazer os nossos pães modelados sempre aqui é o fermento biológico seco e ele tem várias ideias de como você usa esse fermento biológico seco. Você vai ver em vários vídeos que o pessoal usa ele misturado na água, misturado no leite, dissolve primeiro em qualquer tipo de líquido que vai na receita. Mas isso vai deixar a sua receita 99% com jeito e com certeiro para você errar. Agora, para você fazer um pão modelado de respeito, você precisa pegar 10 gramas do fermento biológico seco e misturar na farinha antes de você começar a receita. Você já ouviu falar, então, no melhorador de farinha? Quando você tem uma farinha muito fraca, todos os seus pães que você faz ficam ruins, murcham, ficam duros, embatumados, você precisa conhecer, então, o pão certo da Fleshman, porque essa mistura ela vai fazer a sua farinha ficar bem forte e os seus pães macios por dias e vai deixar os seus pães ficarem os melhores que você encontra na região. Então, para isso, muitas pessoas vão te falar para não usar porque é um produto químico. Mas isso não é tão verdade assim, porque se a gente não usar, os pães vão ficar duros e embatumados. Então, a partir de hoje, se você quiser usar, use o melhorador de farinha, que você vai ter pães, que você vai ter elogios por resto da sua vida, dias, anos a fio. Dizemos que você vai começar a fazer um pão modelado agora. Qual a primeira iniciativa? Qual a primeira coisa que você deve fazer? A primeira coisa que você deve fazer para começar um pão modelado é peneirar a farinha de trigo juntamente com o fermento biológico seco, que é o que a gente usa sempre aqui, e também misturar nessa mistura de farinha de trigo o melhorador de farinha. Todos os dois são 10 gramas. O fermento biológico seco é 10 gramas e o melhorador de farinha também é 10 gramas. Você precisa misturar nessa farinha com batedor de arame fouet. Se você tiver de silicone, melhor ainda, que eu não gosto de usar nada de arame para mexer com fermento, você vai misturar até que esse fermento e esse melhorador de farinha suma no meio da farinha. E só depois disso que você continua a sua receita colocando os líquidos, tá bom? A segunda parte da massa é uma segunda parte até que eu gosto muito de falar, porque é nessa segunda parte que você vai entrar com os ovos. Nesse caso, você pode usar os ovos inteiros, que é a gema e a clara, e você pode usar só a gema. Qual a diferença das duas? Se você usar só a gema, seus pães vão ficar mais macios e mais amarelos. Se você usar a gema e a clara, ele vai dar uma estrutura maior no seu pão, mas a clara ela tende a endurecer um pouco mais depois de assada. Não tem problema nenhum você fazer desses dois jeitos. Então, aí você mistura os ovos, a manteiga, o açúcar, o sal e o óleo. Essa parte é sempre misturada até você atingir um creme bem denso, um creme bem liso e bem fofo. Quanto mais liso essa etapa, melhor é a situação dos seus pães depois da massa pronta. Então não esquece desse detalhe, tá bom?
Depois que você já fez essas etapas, qual é a próxima etapa que você precisa fazer? Nesse caso, depois que você já misturou açúcar, ovo, sal, manteiga e óleo, você vai colocar. Agora é a hora crucial para você não errar nunca mais nenhuma receita de pães. Essa hora é a hora de você colocar ou água morna ou leite morno. Essas duas características precisam ser mornas, ou seja, a água ou o leite precisam ser mornos, porque eles vão abrir as cutículas da farinha e essa água morna tende a entrar melhor dentro da farinha e fazer com que ela absorva um pouco mais a água e um pouco mais o leite. Então por isso que eu sempre peço para você colocar ou a água ou o leite morno, porque isso vai deixar seus pães macios por dias e não vai deixar aquele terceiro dia aquele pão bem duro em cima da mesa que você jogou lá e não tem quem come. Parte ideal essa é a hora de você botar a mão na massa e começar a fazer os nossos pães modelados, que eu sei que você adora e eu sei que você vai fazer, vai vender, vai ficar milionário com esses pães. Eu tenho certeza que esse é o sucesso na sua vida aí. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Depois que você já fez várias e várias etapas, é hora de peneirar a farinha, acrescentar farinha aos poucos. Em alguma receita minha, são 800 gramas de farinha de trigo. Em outras, são 700 gramas de farinha de trigo. Ainda em outras, são 500 gramas de farinha de trigo. Só, gente, que presta bastante atenção que essa farinha deve ser adicionada na massa e peneirada. E tem que ser sempre aos poucos. Por que aos poucos? Porque se você colocar tudo, talvez pode ficar a massa dura. Se você colocar menos, talvez pede um pouco de farinha a mais. Então, sempre coloca a farinha peneirada aos poucos. Depois de ter feito isso, hora de colocar exatamente a mão na massa, como eu digo para vocês, né? Você vai escolher o modo de sova que você gosta mais de fazer. Qual o tipo de modo de sova que você gosta? É o modo de amaciamento de massa, que é esse movimento. É o método de lava-roupa, que é esse movimento. O método de dobras de massa, que eu já te ensinei, que é fazendo um envelope com a massa e intercalando 10 minutos entre uma dobra e outra. E depois você escolhe o último nosso, que é o método de sova de dobra, método de dobras também com a massa, fazendo o envelope, só que dessa vez com rolo de macarrão. Abre e depois faz o envelope e intercala 10 minutos entre uma dobra e outra. Essa etapa de escolha é somente sua e é só a sova que você se agradar. Essa é uma etapa boa. Eu costumo dizer que essa etapa é a etapa de descanso da massa. Realmente, na verdade, quem está cansado é a gente que precisava descansar um pouco, porque a gente já fez a massa, já peneirou a farinha, já fez a sova, já fez tanta coisa, porque a gente é que está cansado agora. Mas não, quem vai descansar agora é a massa. Existem várias técnicas de descanso de massa. Mas aqui o que a gente faz é deixar somente 20 minutos de descanso. Por quê? Eu vou te explicar por que os 20 minutos. Porque geralmente se você deixa mais que isso, a massa fica um pouco mais aerada, fica um pouco mais fermentada, fica difícil de você trabalhar na mesa depois. Se você deixar um pouco menos, o que vai acontecer é que a massa, você não vai conseguir abrir a massa, porque a massa não pegou a fermentação ainda, não ficou tão macia assim, ela vai ficar dura, vai ser difícil de abrir e vai ser difícil de modelar os pães. Sendo assim, chega tão sonhada a hora de modelar os pães. Qual tipo de modelo que você gosta? Você gosta de modelar as tranças de uma corda, 2 cordas, 3 cordas? Quais são os modelos de pães? Efeito cratera? Você gosta de efeito corda? Efeito pão de coco? Efeito tatuzinho? Qual que você gosta? Qual das nossas receitas aqui que você já copiou no caderno? Qual das nossas receitas você já fez? Qual delas você gosta mais? Agora, essa parte, a escolha é sua. Você vai se adequar a um tipo de modelo de pão que você gosta e que seja mais fácil para você fazer. Não adianta gostar do modelo de pães como a trança de 12 cordas, por exemplo, porque ela é boa de fazer, mas ela é um pouco mais elaborada. Então, escolha um modelo de pão que você se adequa a ela e consegue fazer esse modelo de pão tão facilmente de olhos fechados. Gente, essa etapa eu sempre digo para todo mundo não errar nunca, porque não tem coisa pior de eu chegar na casa de alguém e comer um pão com a parte de baixo ou então a parte de cima queimada. Essa é a hora de colocar os pães para assar.
Depois de ter descansado os pães, que eu já falei para vocês que tem o tempo de descanso tem o tempo de descanso da massa, depois tem o tempo de descanso do pão já modelado. E aí, depois de você fizer isso, você vai ter que preparar o forno para você assar esses pães. E como que é feito isso? Você precisa muito bem saber isso, porque quando você coloca os pães modelados na forma, você precisa colocar uma outra forma maior do que esta, embaixo desta, para que na hora de assar, os pães não queimem a parte de baixo. Isso é crucial. Se você fizer isso, se você não fizer isso, está tudo errado. Depois dos pães modelados, você já escolheu qual tipo de modelo que você gosta, a gente vai colocar na forma e dessa vez você precisa saber que a forma tem que ser untada somente com manteiga. Por quê? Porque se você untar com manteiga e com farinha, depois do terceiro dia, essa farinha que vai embaixo do pão, ela começa a mofar. Não é isso que a gente quer aqui. Então, depois de modelado, você vai pincelar esses pães com uma mistura de um ovo inteiro, batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Isso vai fazer com que quando você for assar os pães, ele dê um brilho, aquela cor amarelada, aquela cor de padaria mesmo. Se você não colocar, vai ficar bom também, mas só que ele vai sair com aquela cor meio embranquiçada em cima. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que os pães saiam brilhantes. Então, essa é a técnica de pincelar os pães. Feito isso, então, depois de ter assado os pães, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro para vocês é que vocês precisam vender esses pães ou doar ou fazer para sua família de modo que eles comam com os olhos primeiro. Eles vão olhar para o pão e falar assim, nossa, que pão lindo. Você primeiro precisa ter o elogio, para depois as pessoas comerem. O pão precisa ser bonito e gostoso, porque senão de nada adiantou a gente falar tudo isso aqui. Então, depois que você tira os pães ainda quentes do seu forno, você vai fazer o quê? Você vai dar um brilho nesses pães. E como que eu faço isso? Ou eu posso usar manteiga ou margarina e pincelar por cima desses pães para ativar o brilho. Ou então fazer uma geleia de brilho, que é uma colher de chá de amido de milho, uma colher de sopa de açúcar e 100 ml de água. Deixa dar aquele creminho para passar em cima para ativar o brilho dos pães. Bom, sendo assim, a gente já fez esses pães, todos esses pães modelados, já teve sucesso, todo mundo já falou bem da gente, agora já a hora de armazenar. E como que eu deixo esses pães macios depois do terceiro dia? É muito fácil. Bom, digamos que você fez o pão, tá quente, esfriou, e todo mundo já comeu, e você vai ter que armazenar. Você vai esperar ele esfriar totalmente, vai pegar um saco plástico, de modo que não entre nenhum tipo de ar dentro desse saco plástico. Você coloca o pão primeiro, fecha e não deixa entrar nenhum tipo de ar dentro. É isso que vai fazer os seus pães ficarem macios por dias. Se você quiser vender também, é esse o método que você vai fazer. Pega, coloca no saco plástico, amarra ou não deixa entrar ar e dá para o seu cliente. Isso são técnicas que você precisa aprender a fazer a partir de hoje. Bom, sendo assim, agora que você já aprendeu a peneirar a farinha, olhar fermento, usar qual tipo de pão você vai fazer, qual receita que você vai fazer, já que você aprendeu a fazer tudo isso e está pronto para fazer os nossos pães modelados, agora é a hora de colocar a mão na massa. Você vai pegar uma receita nossa aqui, ou sua mesmo, não tem problema, e vai postar, eu quero ver o resultado do seu pãozinho, tá bom? Não adianta, chega de desculpas, não adianta, eu quero saber qual que é a sua relação com os pães modelados. Qual é o seu grau de dificuldade e como que ficou. Se ficou feio, se ficou bonito, se foi feito certo ou se foi feito da maneira errada. Bom, te vejo muito por aqui. A gente, a partir de agora, vai começar a fazer as receitas dos pães modelados aí. E eu não posso ficar muito por aqui ocupando o seu tempo, tá bom? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.